Oi gente, eu sou o Kennedy e eu tô aqui hoje para falar com vocês acerca do tema Atributos de Deus. O Elan, juntamente aí com a equipe do Biquíni, me convidou para poder estar falando acerca dessa temática tão relevante para o nosso tempo, né? Aliás, para todos os tempos da era da humanidade aqui na Terra. Antes de a gente começar a falar sobre esse tema, eu quero primeiro me apresentar aqui, porque muito provavelmente vai ter pessoas que não me conhecem, tá? Como eu disse, eu sou o Kennedy aqui da cidade de Londrina, no Paraná, e eu faço parte da Igreja Presbiteriana Central, que é a Presbiteriana do Brasil. Atualmente eu estou cursando Teologia na Unifil, que é a Universidade, o Instituto Filadélfia, e tem sido um tempo muito bom. Eu concluo o bacharelado ano que vem, e também, graças ao bom Deus, atualmente eu trabalho na editora Pencal, que é a editora da Livraria Família Cristã, que muita gente conhece já por aí no Brasil afora, tá? Tem outros livros publicados, dentre eles devocionais, também estudos, né, que são eles a biografia de Pedro, o fruto do Espírito, e também um livro acerca do Credo Apostólico e os 5 solas da Reforma Protestante, que é com vista de trazer mais uma vez aí a ênfase da história da igreja, tá? Então é isso, uma breve explicação aí para aqueles que ainda não tiveram a minha oportunidade de a gente se conhecer aqui no Biquíni. Mas vamos para o nosso tema. Hoje a gente vai falar acerca dos atributos de Deus, e para isso, né, eu vou estar usando como texto base das Escrituras o texto de Salmos, de número 139, e também a gente vai estar usando aqui algumas referências da sistemática do Grudem para falar acerca deste assunto. Então, antes da gente entrar diretamente no texto, eu quero trazer aqui alguns pontos que o Grudem faz questão de aplicar aqui, deixar bem claro na sua teologia sistemática. Porque, antes da gente falar sobre isso, eu quero explicar o porquê é importante entender os atributos de Deus. Primeiro, porque a vida cristã ela tem a ênfase em conhecer os atributos de Deus, né? Um dos grandes teólogos do nosso tempo, John Piper, ele disse que a maior necessidade do ser humano é conhecer melhor a Deus. E obviamente que ele diz isso baseado e com referências bíblicas. E um texto que fala sobre isso é a própria oração de Jesus lá em João, no capítulo 17, no versículo de número 3, que ele diz que a vida eterna é esta, que te conheçam, ó Pai, e também que conheçam o teu único Filho a quem enviaste. O que Jesus está dizendo é que a vida eterna, o sentido da eternidade é conhecer a Deus. Então, como nós que já morremos para este mundo, estamos vivos em Cristo, a nossa vida está escondida e guardada em Cristo, como diz Paulo, bom, nós viveremos na eternidade. Aqueles que estão sendo salvos, viveremos com Cristo na eternidade. Então eu gosto de brincar que, já que a eternidade é conhecer a Deus, é por isso que ela é a eternidade, porque nós passaremos a eternidade para conhecer a Deus. Quando se fala de eternidade, se fala de algo completo, de algo pleno e de algo que não tem fim, algo que não acaba. Aliás, nós vemos a expressão nas Sagradas Escrituras que é de eternidade a eternidade. E sabemos também que a nossa compreensão acerca do ser de Deus é totalmente limitada, muito limitada, por sinal. E quando nós falamos acerca de eternidade, é meio difícil compreender isso. Mas é como se as Escrituras estivessem mostrando a seguinte questão. Deus, ele não passou a existir na criação. Deus, ele existia antes da criação. E Deus, ele existe depois da criação. É por isso que é de eternidade a eternidade. Quer dizer, no princípio da eternidade Deus está, e no tempo posterior a esse, quer dizer, no tempo futuro a esse, Deus também está. O fato é que quando João, os apóstolos e o salmista está dizendo que de eternidade a eternidade, ele está mostrando que de um lado a outro, antes
do começo e depois do fim, Deus está. Deus está em todos os tempos. Então, por isso que a ideia de Deus, ela está além da compreensão humana. Aliás, é importante entender que quando nós falamos a respeito puramente do ser de Deus, nós estamos falando de alguém que está além deste mundo. É por isso que as pessoas costumam dizer que mas não é justo Deus fazer isso. Bom, mas que justiça? Porque a nossa justiça ela é caída, a nossa justiça é pecadora. Agora a justiça de Deus não, ela está além. Você consegue entender isso? Que quando eu falo sobre Deus, né, eu estou falando de algo além. Então, quando nós falamos de ateísmo, por exemplo, nós não estamos falando de alguém que decreta a morte de Deus, como nós vemos Nietzsche dizendo, né, que na verdade ele está fazendo isso de um ato provocativo, que é falar que Deus está morto, porque ele, enquanto ateu, não acreditava que Deus existia. Então é impossível de Deus estar morto se ele não existia. Mas ele está dizendo que Deus está morto no ato provocativo, que não é o assunto hoje. Só que quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um ser que não tem registro da sua existência. Quando começou, a gente sabe que existe. Ele existe. Então, está além daquilo que nós conseguimos compreender e entender. E a gente pode... eu acho que é importante nós falarmos sobre isso. Porque daí eu vou falar sobre outro ponto futuramente, que é a problemática de pensar em um Deus distante e não de um Deus próximo de nós. Mas, retornando aqui, dada essa introdução, retornando àquilo que Gruden está explanando na sua teologia sistemática, ele classifica os atributos de Deus. E, como a maioria dos teólogos dizem, existem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Então, o próprio nome já diz. Os atributos comunicáveis são os atributos que Deus comunica com a humanidade. E os incomunicáveis é aquilo que só Ele tem, somente Ele tem. Por exemplo, somente Deus é onipresente. Somente Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ninguém mais consegue fazer isso, nem mesmo os anjos. Então, esse é um atributo incomunicável. Isso é um atributo que só Deus tem. A gente precisa pensar sobre isso. Dentro dessa escala, dessa lista, o Gruden ele propõe uma lista. E a lista que ele propõe é dividida em 5 partes. Então vamos lá. Ele fala primeiro sobre os atributos que descrevem o ser de Deus. Dentro deles, dessa classificação que é o ser de Deus, nós temos a espiritualidade e a invisibilidade. Então eu não consigo ver Deus, isso é um atributo dele. E também Deus ele é totalmente espiritual. Nós temos também os atributos mentais. Segundo Gruden, os atributos mentais é a onisciência e a sabedoria e a veracidade. Então, onisciência, sabedoria e veracidade. A veracidade é entendido também como fidelidade. É aquela frase que é Deus é fiel. Isso descreve o atributo de Deus, a pessoa de Deus. Dentro dos atributos morais, nós temos também a bondade, o amor, a misericórdia, que entra a graça, a paciência. Nós temos a santidade, a paz, a retidão ou justiça, zelo e ira. São atributos morais de Deus. Atributos de propósito de Deus, que descrevem um plano dele, que é a vontade, porque Deus ele é totalmente soberano na sua vontade. A liberdade, porque Deus é totalmente livre para escolher o que quer, é diferente de nós, porque a nossa liberdade ela é condicional. A liberdade de Deus não, ela é incondicional. Não existe outro ser acima dele para determinar o que Deus deve pensar ou não. Ele é totalmente livre. Se você quiser nesse exato momento fazer o que você quer, você não pode, porque existem várias limitações, mas Deus está além dessas limitações. Então vemos que Deus é 100% livre, assim como Deus é 100% onipotente. Quer dizer, Ele tem todo o poder em suas mãos. Nós vamos falar sobre isso. Temos os atributos de síntese, que é perfeição, bem-aventurança, beleza e glória.
Deus é 100% belo, 100% bem-aventurado, 100% perfeito. Então, essa lista a qual Grudem propõe, que é uma das teologias temáticas de mais relevância que nós temos hoje na atualidade. Então, essa lista que eu estou propondo para vocês é para que vocês possam, após essa aula, continuar pensando acerca disso, pesquisar acerca disso. É impossível que nós possamos falar acerca dos atributos de Deus apenas nessa aula. Nós temos muita coisa para pensar acerca de Deus. E aqui é apenas algo que nós estamos propondo para que vocês possam pensar. Aqui nessa aula nós vamos falar agora, de modo mais específico, acerca de 3 atributos de Deus, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Talvez sejam esses atributos que mais foram falados ao decorrer dos anos da história da igreja. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre eles. Porque, como eu disse, existe uma problemática dentro desse assunto, que é pensar Deus de uma forma distante. E tão distante, mas tão distante, que ele é quase irrelacional. E nós sabemos que é o contrário, Deus é relacional. Então nós precisamos pensar que Deus ele não é só o Deus distante, mas também o Deus próximo. E nós vamos pensar mais acerca desse assunto. Então, você que aí que está com a sua Bíblia, nós vamos meditar começar o nosso pensar aqui, a partir do texto de Salmo 139. Esse salmo que Davi escreveu, e ele é dividido em 3 partes. E essas partes revelam esses atributos que eu disse anteriormente a vocês. Agora, o primeiro versículo começa com a seguinte frase: Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa frase revela a onisciência de Deus. Revela o quanto Deus conhece. E sabemos que Deus conhece tudo e todas as coisas. E isso está além daquilo que nós podemos imaginar. Porque Deus ele não somente sabe de todas as coisas que estão por vir, ou de todas as coisas que acontecem. Deus também sabe daquilo que já aconteceu. Eu gostei muito da definição que o Grudem traz, porque ele diz que o conhecimento de Deus pode ser definido assim: Deus conhece plenamente a si mesmo. Isso está além da compreensão humana. Por quê? Porque a máxima da filosofia dos gregos é: conheça-te a ti mesmo. Então, conheça-te a ti mesmo. E isso está presente na filosofia grega, mas também está presente na filosofia hebraica, com uma festa que eles celebram, e eles chamam dessa festa de conhecer a si mesmo, esse autoconhecimento. Um nome seria Lesh Lehá, que é olhar para dentro de si, que é conhecer o seu interior. Agora, se dentro da filosofia judaica e dentro da filosofia grega existe o pensamento já que é conhecer a si mesmo, e aí nós vemos que à medida em que os anos vão se passando, né, nós podemos ter uma compreensão melhor de quem somos. E aqui eu estou falando além daquilo que nós pensamos de temperamento, eu estou falando de essência, estou falando além da psicologia moderna, estou falando além da personalidade, estou falando da essência como um todo, de quem eu sou, sabe? A gente costuma dizer, eu tenho meu irmão, e meu irmão ele é criança, e quando ele era um pouco mais novo ainda, ele tinha aquela cobertinha que ele andava e que ele dormia com aquilo, e a gente falava que era o cheirinho. Você precisa descobrir o cheirinho que você tem. É como se fosse essa linha, descobrir exatamente aquilo que só você tem. Só que nós passamos a vida no exercício do autoconhecimento, né? Agora, Deus ele não tem esse esforço, porque Deus ele se autoconhece plenamente. Agora pensa no autoconhecimento de Deus. Se Deus ele é totalmente eterno, existe um autoconhecimento. Então o autoconhecimento dele é eterno. É saber sobre tudo
tudo o que ele é na sua essência. Esse também, o conhecimento de Deus está relacionado ao conhecimento do agora. E aí nós vemos aquilo que o salmista diz: Senhor, tu me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. E ele continua: de longe percebe os meus pensamentos. Sabes bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue em minha boca, tu já as conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e por diante, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Excede o entendimento. Agora, veja que o salmista diz: tu me cercas por trás e por diante, põe a tua mão sobre mim. Além de Deus conhecer tudo que eu sou, Deus me cerca. Isso é maravilhoso pensar. Porque nós, enquanto humanos, enquanto humanidade, ansiamos por coisas. E às vezes isso é inteiramente genuíno. Nós ansiamos por pregar o evangelho, nós ansiamos por fazer missões, por ter uma grande célula, por ter um grupo pequeno multiplicado. Nós ansiamos por muitas coisas, mas às vezes Deus não permite essas coisas acontecerem. E como disse o salmista, ele me cerca por detrás e por diante, põe a tua mão sobre mim. Chegou um tempo que na minha vida que eu falava: Deus, por que o Senhor não me deixa pregar mais o evangelho? Por que o Senhor não me deixa pregar mais, além de uma vez por semana, 3, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, produzir, escrever, discipular pessoas e ter muitos e muitos jovens dentro da minha igreja? Por que o Senhor não deixa? Deus disse: eu não deixo porque você vale mais do que o seu ministério. Deus, ele não se importa com aquilo, com o ministério em que tenho, porque o ministério em que tenho é apenas uma benesse de Deus, de compartilhar a missão dele com a humanidade. Assunto que nós não vamos falar aqui. Mas quando nós falamos acerca daquilo, porque nós temos esse costume de achar que a nossa santidade é medida naquilo que nós fazemos. Mas Deus não se importa com isso. Deus está dizendo: mais do que isso, eu preciso, eu quero você, mais do que o seu chamado. Então a ideia é que nós devemos compreender é que Deus, ele sabe tanto quem somos, que Deus nos priva de algumas coisas. Então, como diz o reverendo Hernandes, nós estamos encurralados por Deus. Deus nos prendeu, Deus nos encurralou, Deus nos segurou. Deus disse: daqui você não vai mais. E se você for, você vai porque a minha mão te direciona. Porque Deus, ele sabe, Deus vê. Você consegue entender isso? Quando nós pensamos acerca dos atributos de Deus, isso está intimamente relacionado com a vida em que temos. Então, tu me cercas por detrás e por diante, põe a tua mão sobre mim. E tal conhecimento é maravilhoso demais. Quer dizer, é maravilhoso. E por mais que parece que nós entendemos esse texto, Davi já vem dizer: esse conhecimento é maravilhoso, está além do meu alcance. Então, por mais que nós achemos que entendemos, na verdade nós ainda nem começamos a compreender. Mas vamos lá, porque o próximo verso, ele descreve mais um atributo de Deus, que é a onipresença. Deus está em todos os lugares. Aí o salmista fala: beleza, então já que o Senhor me cercou, mas eu ainda tento fugir. E aí ele diz: para onde eu posso escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Perceba que nesse texto ele não diz, não é a mesma frase que Pedro diz nos evangelhos. Porque Pedro diz, ele não diz para onde irei. A frase de Pedro lá é para quem irei. Jesus está dando um sermão, pregando a palavra, e aí de repente a galera vai embora. Os discípulos dizem: cara, o sermão está pesado demais. E Jesus fala: bom, vocês querem ir junto com eles? E a resposta de Pedro é: para quem irei eu? Então não é para onde. Então é para quem irei. Porque somente o Senhor tem a palavra de vida eterna.
Agora aqui não é para quem, aqui é para onde irei. Então todas as vezes que vemos a palavra canções dizendo para onde irei, é desse texto, e não do texto dos evangelhos. Nós precisamos entender isso para não errar mais, porque já cansei de ver pessoas errando isso. O sentido do texto de Pedro, para quem irei, é um outro sentido. Aqui é, para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Aí ele começa a descrever. Olha, se eu subir aos céus, lá tu estás. Se fizer a minha cama na sepultura, lá tu estás. Se subir como asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia. Isso me lembra do texto de Salmos 23, no comentário de Charles Spurgeon, que é um pastor batista, sobre esse texto. Ele diz o seguinte, que só pode existir, né, sombra onde existe luz. E aí ele escreve, perceba que não é vale da morte. O salmista diz, vale da sombra da morte. Então aonde existe sombra é porque existe luz. E por isso o salmista diz, não temerei mal algum. Então, mais uma vez, nós sabemos que Deus está na morte. Deus está no vale da morte. Deus está. Deus está no dia em que nasci, como Deus está no dia em que vou morrer. Deus está. E aqui o salmista diz que mesmo que ele for para um lugar escuro, cheio de trevas, ele diz assim, que a noite brilhará como o dia. A luz se tornará, as trevas se tornará como luz, porque lá o Senhor está. Então perceba, isso é a onipresença de Deus. Deus está nos lugares mais tenebrosos da humanidade. Então um poema de São João da Cruz, com o título A Noite Escura da Alma, ele fala sobre o distanciamento de Deus. E que a noite escura que ele está vivendo, que se assemelha a uma depressão, ele diz, essa noite escura de angústia, ela é o distanciamento de Deus. Mas perceba que o distanciamento de Deus não é a ausência de Deus. Então o que São João da Cruz está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a noite escura da alma é a presença de Deus transformando o mais profundo do coração do homem. Ele está querendo dizer que dentro do nosso ego, dentro do nosso inconsciente, dentro do nosso ser, dos lugares em que nós não conseguimos enxergar ainda, a noite escura da alma é capaz de alcançar aquilo. As lembranças em que nós insistimos e fazemos forças para esquecer, a nossa maldade, o lugar, aquele quartinho escuro que nós escondemos para que ninguém entre, a noite escura da alma alcança aquele lugar, porque Deus alcança aquele lugar. Então nem sempre aonde existe escuridão é a ausência de Deus. Perceba isso. Nem sempre aonde existe escuridão existe a ausência de Deus. Porque talvez, e muito provavelmente, a escuridão da vida de alguém, um momento difícil, as tribulações da vida de alguém, também pode ser uma manifestação da misericórdia, graça de Deus. A gente precisa entender isso, para a gente não inverter os papéis. Finalizando o que pensar acerca da presença de Deus, da onipresença de Deus, nós precisamos entender que Deus está na criação. Nesse exato momento, Deus está na criação. Como nesse exato momento, Deus está no fim dos tempos. Nesse exato momento, Deus está vendo o dia em que Jesus subiu ao céu. Deus está lá.
como Deus está nesse exato momento, no dia em que Jesus voltará para buscar a humanidade, para buscar os seus escolhidos. Deus vê tudo no seu eterno agora. No seu eterno agora. Deus vê todas as coisas no exato momento em que Ele está. Ele não está preso ao passado, presente e futuro, né? Então o tempo Cronos não existe para Deus, porque o tempo de Deus, Kairos, que é uma palavra emprestada da cultura grega. Então o Kairos é o tempo oportuno, está além. Para Deus sempre é o tempo oportuno. Então esse é o tempo oportuno de Deus. O tempo oportuno está relacionado ao tempo de Deus. E o tempo de Deus, na perspectiva de Deus, sempre é o tempo oportuno. É oportuno para qualquer coisa. É oportuno para a vontade dele ser manifestada. É oportuno. E oportuno a palavra já se define, né? Então esse é o tempo oportuno de Deus. O tempo de Deus é este. Deus vê tudo ao mesmo tempo. Deus ele consegue enxergar todas as coisas. Então, até mesmo por isso, o fato de Deus nos privar de algumas coisas é cuidar de nós. É cuidar de nós. Como um pai que cuida do filho, para que o filho não coloque o dedo na tomada. Esse é o exemplo mais clichê de todos os tempos. Esse é o exemplo mais clichê. Mas é o que vem na minha mente, você vai ter que se contentar com isso. Não colocar o dedo na tomada, é o cuidado do pai. Assim como privar os filhos de fazerem algumas coisas, é o cuidado de Deus. Kennedy, não acho assim, meus sentimentos. Tá bom? Então vamos pro próximo ponto aqui, que é a onipotência de Deus. A onipotência de Deus. E para falar sobre isso, eu preciso dizer que todos esses três estão extremamente interligados, tá bom? Tá? A onisciência, Deus ele sabe de tudo porque ele é soberano por tudo. Ele é poderoso em todos os aspectos, tá bom? E até por conta disso ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é Deus, ele é um ser além, tá? E aí alguém mais uma vez pode questionar os métodos e questionar as realidades, mas o fato é que Deus faz o que faz porque Ele é Deus. Não sei se vocês conseguem entender isso. Esses questionamentos que nós temos, mas não faz sentido, porque Deus fez isso. Bom, Deus pode fazer. Deus pode. E esse é o nosso próximo ponto, que é Deus pode. Deus pode tudo. E até a propósito, né? Preciso lhes fazer essa pergunta. Será que Deus pode tudo? Responde aí. Não tô ouvindo. Nossa, que piada ruim. Ó, Deus pode tudo. Tá? E essa pergunta a gente precisa falar porque tem coisas que Deus não pode. É óbvio. Deus não pode mentir. Deus não pode pecar. Deus não pode contradizer a si mesmo. Deus não pode falar e não cumprir. Entende isso? Só que, por que quando nós falamos sobre Deus, nós falamos que Deus pode tudo? É porque essas coisas, esses pecados, que são coisas humanas, isso não chega a Deus. Então quando eu digo que Deus pode tudo, é porque Ele pode tudo. Mas quem é de Deus não pode pecar? Exato, Ele não pode pecar. Só que o pecado não chega a Ele. Deus, lembra da lista? Deus é 100% perfeito. Deus é plenamente perfeito. Deus é coerente consigo mesmo. Aliás, anotem isso. Deus é coerente consigo mesmo. Tá? Como que a ira e como que o amor de Deus se relacionam? Com a palavrinha chamada coerência. Deus é coerente com a sua essência. Tá bom? Vamos lá. Diz o versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser. No documento do Credo Apostólico, que é o símbolo da fé, se você não conhece, peço que você possa
entrar aí no Google e pesquisar na sua barra de pesquisa aí com Credo Apostólico e vai aparecer para você. E, se possível, decore isso. São os 12 princípios que norteiam a fé cristã. E eu digo fé cristã independente da instituição religiosa e da tradição teológica que você tenha. Um cristão, ele acredita nos 12 princípios do Credo Apostólico. É por isso que ele existe. Esse é o símbolo da fé. O Credo Apostólico começa com a frase: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é maravilhoso como que a ideia de poder de Deus é relacionada à criação. Por quê? A perspectiva cristã é que somente Deus, sendo Deus, pode criar o que ele criou. Ninguém mais poderia fazer o que ele fez. Aliás, deixa eu ler o texto. Pois eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o fim, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam. Somente Deus e não há outro. Repito, somente Deus e não há outro. Vou repetir mais uma vez. Somente Deus e não há outro. A gente precisa entender que essa frase ela tem que estar gravada dentro do nosso coração, tatuada em nós, de que só existe um Deus. Todo o resto é mentira. Toda e qualquer entidade é inexistente. Para nós, para os cristãos, na perspectiva em um debate ideológico e religioso, respeitamos as culturas e outras religiões e aquilo que eles pensam ser entidades. Respeitamos. No ponto de vista cristão e da fé cristã, existe um único Deus. E é somente a Ele a quem adoramos, ou somente a Ele a quem devemos adorar. Tá bom? O texto diz: tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Por isso, cristãos são contra o aborto, porque cristãos acreditam que Deus nos criou no ventre de nossa mãe. Aí ele diz: meus ossos não estavam escondidos, meus ossos não estavam escondidos em ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aí ele diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Antes de qualquer um dos dias, antes desse dia existir, Deus escreveu esse dia. Deus escreveu este momento. Então, saiba que se você não querer me ouvir, Deus escreveu esse momento. Bom, gente, é uma brincadeira aqui que nem eu suporto me ouvir, mas vamos lá. Deus escreveu os nossos dias em seu livro. Querido, não concordo com isso. Irmão, está escrito. É a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que está escrita e dizendo, no versículo número 16, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Antes de qualquer deles existir, Deus escreveu. Por que Deus fez isso? Porque Deus é todo poderoso. Deus tem todo o poder. Ele não tem metade do poder. Ele não tem mais ou menos o poder. Deus tem todo o poder. Eu quero trazer aqui
uma definição. Gruden diz: a onipotência de Deus implica que Deus é capaz de fazer tudo o que for da sua santa vontade. E lembra do atributo da lista? Que a vontade de Deus é um atributo? Então, a vontade de Deus é santa, ela é pura. E aí, costumeiramente dizemos que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, como a pergunta, olha que interessante, a pergunta do texto bíblico é uma pergunta retórica. Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Essa pergunta é uma pergunta que ela mexe tanto com as emoções e com o nosso intelecto que nós nem precisamos responder, porque é óbvio que não existe nada impossível e nada difícil para Deus. Não há nada difícil. Deus é poderoso para fazer o que quer, quando quer, da forma que quer. Porque Ele faz tudo isso baseado no seu conselho, da sua santa vontade. E aí o texto de Eclesiastes, de número 7, do versículo 14, diz: quem poderá endireitar o que Deus fez torto? É mais uma pergunta retórica. Quem pode endireitar o que Deus fez torto? Ninguém pode. Em outras palavras, é como se Salomão dissesse: olha, aquilo que Deus fez para dar errado, não tem como alguém fazer dar certo. Aquilo que Deus fez para dar certo, ninguém pode fazer dar errado. Entende? É aquilo que está lá no livro de Apocalipse, na carta às 7 igrejas. A porta em que eu abro, ninguém fecha. A porta em que eu fecho, ninguém abre. Isso relata onipotência e soberania de Deus. Nós temos também o texto de Isaías, que é: operando Deus, quem impedirá? E o texto é mais uma pergunta retórica, que ninguém pode impedir. Então ninguém pode impedir. Aliás, o texto diz: tu és meu. O texto diz: tu és meu. E agindo eu, quem impedirá? E então, se agindo Deus, ninguém pode impedir, isso implica em dizer que nem eu posso impedir a vontade que Deus tem sobre a minha vida. Eu não posso impedir a vontade que Deus tem sobre a humanidade, sobre o plano eterno de Deus para a igreja. Ninguém pode impedir. Então pare de fugir disso. Jonas não conseguiu, ninguém conseguiu, Pedro não conseguiu. Pedro disse: olha, eu não vou te negar. Deus disse: você vai negar. E Pedro não conseguiu fugir, porque aquilo tinha uma lição para ele. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que ninguém pode escapar? Tu és meu, ninguém há que possa escapar da minha mão, porque operando eu, quem impedirá? Estas são as palavras do profeta. Paulo afirma que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é chamado de Todo-Poderoso em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, assim como Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Deus é todo-poderoso. Ele tem todo o poder em suas mãos. Não há ninguém que possa contradizer isso. Não há ninguém que possa fugir disso. Deus tem todo o poder. O salmista, ele continua o teu salmo. Ele continua a sua explanação. E dentro da explanação dele, ele é grato pelas benesses de Deus e pelos atributos de Deus revelados a nós. Ele é grato por isso. Então, quando refletimos acerca dos atributos de Deus, precisamos pensar, e aqui eu estou indo para as considerações finais, porque nós precisamos pensar em algum aspecto. O aspecto que precisamos pensar é: a onisciência de Deus precisa nos gerar temor, mas também precisa gerar em nós gratidão. Temor, porque Deus conhece o íntimo do nosso coração,
e deve nos gerar gratidão, porque todas as vezes que Deus nos proíbe de fazer alguma coisa é porque Ele sabe o final disso. Deus diz, não peque, o homem pecou e o homem morreu. Consegue entender isso? Então Deus nos preserva na sua onisciência. Deus nos preserva na sua onipresença, porque Ele está em todos os lugares. E Deus, Ele também nos preserva na sua onipotência, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Quando pensamos na onipotência de Deus, vemos em todos os salmos os judeus agradecendo e recebendo a soberania de Deus e o poder de Deus como motivo de gratidão, porque eles estão vivos. Conseguem entender isso? Saber que Deus é soberano é motivo de paz, porque se a vontade dele é agradável, é boa, é incrível, é perfeita, fazer parte da vontade de Deus, viver a vontade de Deus, é motivo, é um privilégio, é uma gratidão para nós. Então, nós costumeiramente dizemos que, para as pessoas, olha, Deus tem uma nova história para você. Mas não que dizer uma nova história, Deus tem uma nova história para você, é errado. Porque isso faz sentido para muitas pessoas, não tem nada de errado nisso. A música do Fernandinho, por exemplo, é uma maravilha, é incrível. Mas também precisamos pensar que Deus tem uma história já escrita, Então, Deus não tem a notícia que eu tenho para você hoje, para vocês que estão ouvindo aqui, que estão participando dessa aula, é que Deus ele não tem uma nova história para você. Deus tem uma história que Ele já escreveu. Ela começa em Gênesis, ela acaba em Apocalipse. E se você busca uma nova história, é porque muito provavelmente você não está vivendo a história que Ele já escreveu para você, segundo o texto, Salmo 139, versículo 16. Vivamos na vontade de Deus. Nos rendemos a ela. Vamos nos render à vontade soberana de Deus. Amém, meus irmãos? Quero aqui agradecer por poder estar compartilhando essa aula com vocês, por poder estar tratando desse assunto tão importante. E aproveito para dizer que esse assunto aqui é apenas uma introdução para que vocês possam pensar, estudar com mais carinho, com mais cuidado, analisar as Escrituras, fazer exegeses desse texto de Salmos, pensar acerca dele. Os puritanos, eles tinham uma cultura de falar acerca dos atributos de Deus. É uma pena que, ao passar dos anos, nós falamos mais sobre ansiedade do que sobre quem Deus é. Nós falamos mais sobre como ter uma liderança de sucesso do que sobre como estudar as Escrituras e pregar o Evangelho. Porque nós falamos mais acerca do que Deus faz do que sobre o que Ele é. Agora, os antigos pensavam sobre quem Deus é. Kennedy, qual dos dois está errado? Nenhum dos dois está errado. O fato é, será que é tão difícil? Será? Aproveito aqui para expressar uma indignação, assim, uma indignação que corrói a minha alma, que é, será que é tão difícil encontrarmos o que é chamado por Paulo de moderação? Mas será mesmo que é tão difícil? Porque nós entramos em um dualismo. Parecemos mais uma igreja gnóstica do que uma igreja cristã. Entramos tudo em dualismo, tudo é motivo de debate ideológico e teológico. Porque fulano de tal diz isso, porque ciclano diz isso, porque os puritanos estão certos porque falavam dos atributos de Deus e nós estamos errados porque falamos acerca de dilemas da sociedade atual. Será? Será mesmo? Se a humanidade ela se transformou, é natural que as necessidades fluam e nós passamos a tratar essas necessidades.
Mas é tão difícil que nós não conseguimos encontrar uma moderação nas nossas pregações, nas nossas células, nos nossos discipulados, porque uma igreja totalmente profética e totalmente das palavras, do eu declaro e tudo mais, e a outra é totalmente intelectualizada, e ambos se esquecem de que o alicerce da igreja é racional e espiritual. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. Talvez seja essa a maior lição que nós tiramos da aula de hoje ao pensar nos atributos. Por quê? Porque, como eu disse, uns colocam Deus distante. Uns colocam Deus distante de nós. E outros colocam Deus aqui, a ponto de chamar ele de brother. Ô, meu brother, e aí? Sem respeito nenhum com o Criador. Mas nenhum desses dois estão certos. Os dois estão errados. Porque Deus, ele é tanto um Deus que é intocável, mas Deus é tanto um Deus que está aqui, do nosso lado. Eu quero frisar isso. E por isso que a figura de pai encaixa tão perfeitamente. Por isso que, na verdade, deixa eu corrigir, que Deus se apropria dessa figura paterna para se relacionar com a humanidade. Entende? Porque essa figura, ela está distante o bastante para fazer você crescer, mas ela está próxima o bastante para te aconselhar. Anote isso, reflita nisso e sai de uma vez por todas. Na verdade, isso não é um método, ficou bem coach isso, né? Sai aí de uma vez por todas do dualismo intelectual, do dualismo espiritual. Porque Deus, ele é tão distante, mas Deus também é tão próximo. E nós temos que ver Deus dessas duas formas, porque senão nós estamos vendo partes de Deus e não Deus como um todo. Gente, Deus abençoe vocês. Quero agradecer mais uma vez o Elan, agradecer toda a equipe da família Biquino, porque é sempre um prazer estar com vocês. Estamos aqui para fazer isso, disseminar a cultura do reino dos céus por toda essa terra, até que Jesus venha. Deus abençoe vocês e até mais.